Olá pessoal, essa é a minha terceira tentativa de fazer o vídeo sobre polinômios, tá? Da parte de álgebra 2. No primeiro foram problemas técnicos que impediram, entre outras coisas, envolvendo delivery. Mas na segunda vez o que aconteceu foi um problema, digamos, de natureza filosófica. Eu não gostei do vídeo, então estou fazendo um novo. Espero que dessa vez fique mais sucinto e mais claro, tá? Onde a gente vai discutir, vai começar a fazer discussão sobre polinômios, tá? O que são, como vivem, como fazer isso direitinho, formalzinho, tá bom? Ah, eu não sei o que eu estava falando antes, porque não deu um minuto de gravação e mais uma coisa me interrompeu, tá? Mas hoje é um dia singular. Então a gente vai discutir polinômios, tá? Então, a ideia do curso de álgebra 2, de modo geral, eu diria, é a gente formalizar no contexto algébrico coisas que a gente já sabe. Uh, de um panorama formal, tá? E rigoroso da matemática pura, digamos assim. Então, no nosso passado escolar, a gente tem a ideia de equação. Quando a gente fala em equação, que significa que tem a ver com o termo igualdade, a gente tem esses esses dois tipos de entidade aparecem na nossa mente quando a gente pensa em equação. Uma coisa assim, uma igualdade entre duas coisas. E uma coisa assim, talvez. Tá? Acontece que essa expressão e essa expressão têm naturezas completamente distintas. Tá? Enquanto isso aqui denota aqui a gente tem o que? 14 mais 1, isso aqui é uma operação. Esse aqui é um outro número que chama 15, né? E essa relação de igualdade entre essas duas coisas está falando que o resultado dessa operação é 15. Quando a gente escreve isso, ao mais, a princípio, pelo menos quando a gente aprende, esse sinal de mais é uma coisa que a gente faz entre números. Tá? Eu sei pegar dois números e somar e obter outro. Mas esse x aqui é uma letra. Então, esse x é uma letra, então isso não é completamente idêntico a isso quando a gente vai tentar olhar de um jeito formal, tá? Esse 2x mais 1 é um termo muito curioso, porque ao mesmo tempo em que essa letra aqui, ela, em certo sentido, ela está guardando apenas, ela tem uma importância posicional. Então, esse x está aqui guardando uma posição que, em algum momento, a gente pode atribuir a esse x o valor de qualquer outro número. E aí a gente vai ter um, um número a partir desse outro número. Né? Em certo sentido, a gente pode pensar nisso como sendo uma função. Né? A gente pode pensar nisso como sendo uma função polinomial, quando a gente pensa dessa forma. Né? É o nome que se usa em cálculo matemática básica, coisas do tipo. Porque se você faz, por exemplo, se você atribuir esse x o valor de 2, então esse 2x mais 1 vai virar 2 vezes 2 mais 1, certo? Que isso não... Só que isso ainda é só a nossa discussão, digamos, sobre
esse termo. Quando a gente iguala esse termo com o 15, a gente ainda está falando outra coisa. O nosso instinto de ensino médio, digamos assim, ou até de ensino básico, quando a gente vê uma coisa assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é desconstruir a operação, digamos assim. A gente quer encontrar, de todos os valores que a gente pode atribuir a x, qual deles resulta, quando a gente substitui o valor de x nessa expressão, qual deles vai resultar em 15, né? Que é achar o valor de x. Tá? Só que, além disso tudo, isso aqui a gente está pensando no x como sendo só um marcador de posição, digamos assim. O x, geralmente, a gente trata como um número também. Embora ele não seja um número, a gente faz coisas vezes x quadrado, a gente faz esse tipo de coisa. 2x mais x quadrado. Então aqui houve essa interação aqui que fez aparecer esse cara aqui e depois esse cara aqui, foi uma interação algébrica. Então, em certo sentido, essa letra, que a princípio podia ser qualquer coisa, ela tem um sentido algébrico. Tá? Então, como distinguir exatamente cada um desses papéis que o X tem, tá? Quando a gente está com esse tipo de expressão, como formalizar isso no contexto da álgebra 2? Esse é o objetivo do vídeo de hoje, que eu espero que seja a última vez que eu gravo ele. Tá? Então, o que a gente vai fazer explicitamente isso aqui, tá? Onde há um anel comutativo, com unidade, como sempre, tá? Na álgebra 2, a gente vai se importar somente com esse tipo de anel, tá? E esse x vai ser o que a gente vai chamar de indeterminada. Tá? E isso aqui vai ser um anel, tá? E os elementos típicos desse anel vão ser coisas assim. Alfa j, j menor ou igual que vezes x elevado a j, onde alfa j pertence a A, vão ser somas de expressões dessa forma, então, onde o x é assim determinado, então o x é assim, o elemento do anel, a gente vai ter o direito de multiplicar ele por ele mesmo, e aí esse vai ser o sentido do x elevado a j. Tá? O problema é que se a gente simplesmente diz que considere o anel de x cujos elementos são dessa forma, isso é um tanto desonesto, porque quando você define um objeto matemático por meio de só das propriedades que você gostaria que ele satisfizesse, poderia ser que não houvesse como provar que tal coisa existe. Em certo sentido, isso é como quando você descreve um unicórnio. Você descrever um unicórnio não prova que o unicórnio existe. Tá? Então a gente tem que, digamos assim, é de bom tom, mas a expressão não é bom. Salutar, talvez. Não sei, mas é uma questão quase de higiene, digamos assim. Você tomar cuidado com essas coisas de existência. Tá? Provar que tal coisa existe é importante, porque você corre o risco de estar trabalhando no vazio, se você só define uma coisa pelas propriedades. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, a ideia vai ser o seguinte. Deixa eu pausar de novo. O plano é o seguinte. A gente vai se valer para construir o nosso
anel de polinômios, a gente vai pensar nessa identificação aqui. Ó. Como a gente quer escrever? O que a gente quer fazer, o que a gente gostaria é que um polinômio fosse uma coisa assim. Alfa 0 mais alfa 1 x mais alfa 2 x2 mais alfa n xn. Tá? A gente gostaria que onde esses alfa e são elementos, a gente gostaria que quando a gente fizesse a soma desse cara com uma coisa assim, beta 2x2 mais beta n xn, a gente gostaria, isso também pertence a gente gostaria de fazer a soma desses dois polinômios do jeito que a gente aprendeu na escola, que é como termos de mesmo grau somam seus coeficientes. Graus diferentes um não empata com o outro. Então, seria uma coisa assim. Mais uma coisa assim. Mais uma coisa. Então, a gente gostaria, a gente quer que o anel de polinômios que a gente vai construir tenha esse comportamento. Tá? Então, a gente vai, digamos assim, construir ele dentro de um lugar onde uma coisa parecida com essa já acontece. Tá? Então, o lugar que a gente vai fazer é aqui. Ó. A gente já viu isso no curso, bem no começo. Foi um exemplo. No caso do exemplo que a gente fez, era um conjunto qualquer aqui e um anel aqui. Isso aqui é o conjunto de todas as. Parece que f é uma função de n em A. A gente já viu isso e viu que isso tem uma estrutura de anel. Tá? O problema desse cara da gente é que a adição dele é a adição que a gente quer aqui. A gente vai ver isso já já. Só que a multiplicação dele é diferente. A multiplicação, aqui, se a gente pega duas sequências, que isso aqui secretamente é uma função de n em A, mas a gente pode pensar assim. Uma função de n em A é um negócio que leva n num fnzinho. Mas a gente pode pensar nisso aqui assim, ó. É psicologicamente mais agradável. F1 e assim vai. Tá? Então, quando a gente faz a soma, como a soma é coordenada a coordenada, a soma tem um comportamento parecido com o que a gente tem aqui. Tá? Coordenada 0 vai no 0, coordenada 1 soma com coordenada 1 e assim vai. O problema é que a multiplicação aqui também é coordenada. E aqui a gente não gostaria que a multiplicação fosse coordenada. Tipo, por exemplo, multiplicar esse polinômio com esse polinômio, a gente gostaria que fosse alfa 0 vezes beta 0 mais alfa 0 vezes beta 1x mais alfa 0 vezes beta 2x quadrado. E assim, para todos esses caras aqui, depois somando com o mesmo tipo de comportamento aqui. Tá? Só que não é isso que a gente presencia aqui. Se a gente faz a multiplicação do jeito que ela é feita nesse anel, tá, de todas as sequências, o resultado da multiplicação ia ser alfa 0 vezes b0, alfa 1 vezes b1, x, alfa 2 vezes b2, x quadrado. Tá? Isso não vai ter o comportamento que a gente quer. Então, definir
definir como conjunto o anel de polinômios é fácil. Definir a adição de polinômios nesse conjunto é fácil. Agora, vai ser um pouco mais delicada a definição da multiplicação. Tá? O que a gente quer, portanto, é o anel de polinômios AX que a gente quer construir vai ser esse conjunto S aqui, tá? O conjunto de todas as funções, todas as sequências de elementos do anel, tá? Tais que o suporte da sequência é. E o que é isso? Tá? Onde o suporte. Eu gosto dessa definição, meio que eu peguei ela em emprestada de análise. O suporte da sequência é o conjunto de n naturais, tais que a f de n é diferente de zero. Então, a, isso aqui uma sequência que é zero no primeiro e é 1 no resto, isso não pertence ao S, tá? Porque ela é diferente do zero numa quantidade infinita de termos. Tá? Claro, exceto se seu anel for trivial, mas onde zero é igual a 1. Mas a gente não está nesse contexto, né? Por favor. Então, nesse caso, como é diferente de zero para uma quantidade infinita, não está no S. Tá? Por outro lado, isso aqui assim, onde ela dá certos valores para um certo. Quando a gente fixa um n aí fixa valor, certos elementos do anel, alfa 0 até alfa n. E aí monta essa sequência aqui, que dá alfa 0 no 0, alfa 1 no 1, alfa n no n e 0 no resto. Isso aqui é um elemento do S. É um elemento típico do S. Tá? Então, o nosso anel de polinômios enquanto conjunto vai ser isso. Tá legal? Bom, mas é aquela coisa. Um anel não é só um conjunto. Ele tem as operações. A gente precisa definir. Ainda falta. Então, falta uma deixa eu escrever isso direito. Uma soma e um produto em S que o torne um anel. Que o torne um anel. Tá legal? E isso é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, como eu mencionei, a parte da soma é fácil, tá? Porque aqui, nesse cara, a gente já tem, nesse anel aqui, já existe a operação de soma, que é a operação que pega uma F e uma G aqui dentro, e a enésima entrada dessa sequência,
o valor que essa função assume no n é fn mais g. Tá? É claro que isso é uma operação aqui, tá? Porque f de NA não há restrição. Basta que, para alguém morar aqui, basta que seja uma função de n para A. Isso aqui é uma função de n para A. Só que, se f e g pertencem a F, então, que é um subconjunto daqui, então, quando a gente faz essa, então isso aqui também pertence. Em outras palavras, o que a gente está falando é que se f e g tem suporte finito, então a soma também tem. Mas isso é relativamente elementar, porque se você pega... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Se você pega duas sequências, onde tem uma sequência... Você pega uma sequência F, então ela é um F0, F1, etc. Só que se ela está em S, vai ter um momento a partir do qual daqui para frente é sempre zero. Se você pega uma G, que é uma G0, etc., e ela está em S, então existe algum momento a partir do qual é tudo. Então é claro que se você somar essas duas coordenada a coordenada, vai ter um momento a partir do qual tudo é zero. Então a soma vai ser diferente de zero em no máximo finitos termos, tá bom? Então essa parte que é relativamente simples, vou deixar para vocês, tá? Mas é bem tranquilo e nas notas de aula tá feito com bastante cuidado. Então, isso aqui diz para a gente que quando a gente define esse negócio, isso aqui é uma operação. Então, está bem definido no sentido de que está caindo onde a notação sugere. Agora, como isso aqui já é um anel, tendo isso aqui como uma operação, como uma adição, isso aqui já é de graça. Associativo, já é de graça comutativo, tá? Além disso, quando a gente considera essa função aqui, quer ver, deixa eu só organizar um pouco. Então, quando a gente pega essa função aqui, ó, essa sequência que pega todo natural e manda em zero, ou seja, ficou amarelo, mas é a sequência constante igual a zero, a sequência nula, né? Ela é zero em toda entrada. Quando a gente pega isso aqui, isso é o elemento neutro da soma nesse anel. Tá? Então, como a operação que a gente está definindo em S de soma é restrição dessa operação maior, então é claro que esse cara vai ser o elemento neutro dessa operação. E nota que, como ele é zero em todo o suporte da função nula é vazio, e vazio é finito. Tá? Portanto, a função nula pertence ao S. Então, esse cara aqui é elemento é neutro. É o elemento neutro da operação. E mais ainda, dado um F pertencente a F, quando a gente define esse cara aqui, ele é tal que a soma... O que é esse menos F? É isso aqui, ó. É a função de N que vai em A, que manda
N em menos N. Tá? Então, só para deixar bem, se o F é isso aqui, o menos F é isso, menos F0. Lembre-se, esse cada aqui é um elemento do A, tá? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa. Ok. Em terminologia mais técnica, para quem já viu, quem já sabe, o que a gente está fazendo aqui a gente só está pegando a estrutura de grupo do conjunto das sequências no anel, tá? A estrutura de grupo abeliano. Tá? E a gente acabou de mostrar que o S é um subgrupo, tá? Então é um subgrupo aditivo, digamos assim. Mas como grupos a rigor não faz parte da ementa, não falar, mas não custa saber. Então a adição que a gente tinha que definir está feita, tá? Está definido. Agora a gente vai definir a operação de multiplicação. Eu vou escrever um pouco na lousa antes, para não, porque é meio chatinho. Então, para definir a multiplicação em S, primeiro eu vou destacar um tipo de habitante de S bastante particular, tá? Que é esse cara aqui. Para um A no anel e um I pertencente aos naturais fixado, a gente vai definir essa função aqui, esse A underline xi, tá? Que vai dos naturais no anel. E, bom, como ela é uma função desse tipo, eu tenho que dizer o que ela faz em cada n. Tá? Então, ele vai dar esse A, que está aparecendo na definição dele, se o I for igual a n, em todos os demais casos, os casos contrários, isso aqui só acontece uma vez, né? Só existe um n que é igual a I, a saber, I. Em todos os outros vai dar zero, tá? Então, se você preferir pensar nisso como uma sequência, ela é um negócio assim, ó, 0, 0, aí A, 0, 0, tarará. Então, aqui a entrada, aqui deixa eu colocar em outra, aqui a zeroésima entrada, aqui a unésima, ou seja, entrada de zero, aqui a I menos 1 ésima, aqui é a iésima, aqui é 1 mais I. E assim, de modo geral, é a sequência que só é diferente, ela é nula em todas as entradas, exceto, possivelmente, na iésima. Tá? Na iésima entrada, ela dá o valor A, que pertence ao anel. Claro, se A for zero, isso vai ser zero. Ótimo. Por que isso? Porque dessa forma, tá, com isso aqui, e levando em consideração a operação de soma que a gente já definiu antes, a gente tem o seguinte lema, tá? Opa, lema. Se a gente toma uma sequência cujo suporte é finito, tá? E essa sequência não é toda nula, tá? Então existe algum termo onde ela não se anula. Então vai existir um único número natural n e coeficientes, tá? Elementos do anel a zero até esse a n, tá? Tais que
A f se expressa como sendo a soma, no sentido da operação anterior, dessas funções aqui, a 0x0 até a nxn. Tá? Em certo sentido, isso aqui lá na frente vai estar dizendo para a gente que a gente pode expressar essas coisas que são como sequências que a gente estava tratando, a gente vai ter o direito de tratar formalmente como sendo soma de uns negócios aqui que se comportam como o que a gente esperaria de chamar de monômios, certo? De quando a gente estava lá no jardim de infância. Tá? Para não gastar muito tempo, eu não vou provar esse lema, mas a ideia dele é simples, tá? Porque se você tem uma sequência, você tem uma sequência que está em S, então para ela estar em S, a gente sabe que existem no máximo finitos caras que são diferentes de. Então, existe algum N a partir do qual é todo mundo zero, tá? Então, isso aqui, a gente sabe que a F tem que se expressar assim porque ela está em S. Agora, por ela poder se expressar assim, a gente pode tomar... poderia ser o caso de que esse Fn é zero. Tá? E aí, o anterior poderia ser diferente de zero. Mas o anterior também poderia ser zero. E o anterior a esse ser diferente de zero. O que acontece é, como esse conjunto... Eu vou acabar demonstrando esse negócio. O fato da F pertencer a S diz pra gente que esse conjunto aqui diz pra gente que esse conjunto é diferente de vazio. Conjunto de números diferente de vazio. Tá? Em outras palavras, o N do lema vai ser o maior coeficiente não nulo. O que significa que depois dele é todo mundo zero. Tá? Não tem ninguém que lá na frente ainda é diferente de zero. Tal. Por exemplo, poderia ser que a gente estava com um negócio assim. Ó. Zero, aí um A. Aliás, vamos fazer esse exemplo em Z, né? Tá? O A é Z, no caso. A gente poderia ter uma coisa assim. 3, 4, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 1. E aí depois tudo zero. Tá? Vejam que esse N, o zerésimo termo, é diferente de zero. Tá? Mas não é verdade que todo mundo depois dele é maior que zero. Mas tem que existir alguém que vai satisfazer isso, já que a sequência tem suporte finito. Então, é no máximo uma quantidade finita de termos diferentes de zero. Tá. O 1 também não satisfaz, porque depois dele tem o 5. Tá? Aqui. Agora vejam, depois do 5, esse são zero. Mas não é verdade que para todo mundo depois do 5 é zero, porque tem o 7. Tá? Aqui no 3, 4, 5. Aqui ainda tem esse, mas aí finalmente, depois do oitoésimo termo, tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois do oitoésimo termo, tá tudo zero. Então, esse N aqui
Nesse caso, seria esse cara, tá? Ah, o que a gente está fazendo com isso é pegar, esse N está dizendo para a gente, spoiler de notação para quem lembra de polinômios, essas coisas. Isso aqui vai ser o grau do polinômio, tá? Que vai ser o índice, vai ser o índice do maior, o índice do coeficiente não nulo de maior grau. Ou melhor, é o grau, vai ser o grau do, vai ser o maior grau cujo coeficiente é não nulo. Tá? Mas essa definição é lá para frente. A questão é, o fato de que o F está em S diz para a gente que a gente pode fazer isso. Tá? Daí, como os ANs que a gente vai pegar são esses caras aqui. A gente vai pegar igual a F0, A1 igual a F1, e assim sucessivamente até o AN igual a Fn. Tá? Nota que isso aqui é diferente de... Pois a gente está supondo o f diferente da função nula. Tá? Vejam que isso aqui garante para a gente que esse termo é não nulo, porque, bom, de fato, se a gente tivesse o igual a zero, ia significar que para todo mundo maior que zero, a Fn ia ser diferente de zero. E necessariamente o AN vai dizer. Porque caso contrário, como para todo mundo depois do... Deixa eu escrever aqui. Eita, saiu o negócio. Pronto, consegui fazer o full screen de novo. Se fosse... Então, se esse menor elemento fosse zero, então a gente ia chegar à conclusão de que para n igual a 1, 2, 3 e para todo mundo, a f se anula neles. Como ela é, por hipótese, diferente de zero, então esse aqui vai ter que ser o único elemento diferente de zero. Então, em particular, o AN é diferente de zero, igual a gente queria. Se o n é igual a 1, m mais 1, tá? E ocorresse a n igual a zero, então o menor elemento daqui, desse conjunto, não seria esse n maiúsculo, mas seria esse m. Tá? Ele seria um candidato melhor, já que ele é menor que o n, m é menor que seu sucessor, e todo mundo depois dele está dando zero. Então, se isso aqui acontecesse, a gente ia contrariar a minimalidade do n. Portanto, isso aqui não ocorre. Tá? Então, vou até apagar isso aqui, mas era só um rascunho. Mas então, a gente tem o fato de que a gente construiu isso aqui. Tá? Aí agora, por que a função tem esse... Por que a gente consegue expressar a f como sendo essa soma? Pelo seguinte, se a gente pega essa função aqui, então, se a gente pega essa expressão aqui, essa função, tá? Que é a soma finita dessas funçõezinhas que a gente tinha definido, e aplica no n, pela definição de como funciona a soma, isso é eu pegar essa primeira função, aplicar no n, segunda função, aplicar no n, e até essa aqui, aplicar no n.
Só que isso aqui só dá zero, isso aqui só dá um termo diferente de zero quando n é igual a zero. Esse aqui só dá diferente de zero quando o n é igual a nzão. Então, de modo geral, isso aqui vai dar justamente o... Então, eu tive que pausar de novo, desculpa. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Se o nzinho for maior que o nzão, então esse n em particular, ele não vai coincidir com nenhum desses índices. Portanto, dá zero. Agora, se acontecer do n ser menor ou igual que esse índice, for menor ou igual que esse nzão, então ele vai ser igual a algum desses índices somente uma vez, que é no caso em que ele é ele mesmo, digamos assim. Então, isso vai dar o termo que daria aqui, que é o A correspondente. Então, isso vai dar AN. Só que o AN é igual a FN, por definição. Então, tá dando, se N for menor ou igual que N, isso aqui está coincidindo com a F. Agora, se for N maior, Nzinho maior que N, então vai dar zero, mas zero também é o valor que a F assume acima de Nzão. Então, isso aqui também é. Então, em todos os casos, isso aqui é a própria F. Tá? Então, isso aqui diz para a gente que esse negócio é igual a Fn. Então, como é igual em todo N, essa sequência, essa função é igual a essa. Tá? A unicidade, provar que são únicos, é da mesma forma, tá? Porque você supõe que você consegue a sua F assim. Deixa eu mudar aqui. Você supõe que você consegue escrever ela assim. Tá? E supondo que você pode escrever ela dessa forma aqui, a conclusão que a gente chega, analisando essa expressão aqui em índices convenientes, a gente vai chegar à conclusão que esse M maiúsculo tem que ser igual ao N. E depois, com o mesmo tipo de raciocínio, analisando nos nzinhos menores ou iguais que n, a gente vai chegar que a 0 tem que ser B0, a 1 tem que ser B1 e a n tem que ser Bn, já que n é igual a n. E aí o AN vai ser igual ao Bn. Tá? Então é único. Por que eu falei essa embromação toda? Porque eu sou preguiçoso e eu quero definir a multiplicação do jeito que a gente faria. De um modo mais ingênuo. Assim. Então, esse é o cúmulo da minha preguiça. Tá? Se a gente tiver duas sequências, então, em S, que não são a sequência, nenhuma delas é a sequência nula, o lema diz para a gente que o F se expressa de maneira única como sendo isso aqui, tá? Onde esse NF, é o N do lema, tá? Aqui é o N do lema. Tá? E esses aqui são os coeficientes aí, tá? Que durante a demonstração a gente viu que são exatamente os FIs correspondentes. Tá? Então, isso aqui, essa expressão com esse somatório, é só uma abreviação para isso aqui, tá? Eu só estou abreviando isso. Tá? Então, esse aqui é o F0, esse aqui é o F, tá? Com a barra embaixo, porque
então, como função. Tá legal? E esse N é o N de F. Tá? Então, como essa F está nas hipóteses do lema, existem essas coisas. A G também. Tá? Então, o que vai ser a soma, perdão, o produto de F vezes G? Vai ser essa coisa aqui. Nota que isso, dado o significado dessa abreviação, é só o modo como a gente gostaria de fazer o produto que eu falei lá no começo, tá? Porque o que acontece? Isso aqui significa o quê? Que a gente vai travar o I igual a zero, e aí vai fazer F zero, G zero, G de G0, X0 aí, mais F0, G1, X de 0 mais 1, que é 1, tá? G de G, aqui falta, tá? Então, a gente trava o I igual a 0 e faz correr isso aqui com I igual a 0 travado. Dá isso. Uma vez que a gente fez isso, encerrou o conjunto de índices aqui, a gente faz esse índice andar 1. Aí vai e soma por I igual a 1 e faz a mesma porcaria que a gente fez aqui, isso aqui trocando 0 por 1. Depois que a gente fizer isso tudo, a gente troca, faz o I igual a 2, e vai fazendo isso, até chegar nisso aqui. Até chegar no último índice que o I pode chegar, que é o NF, e aí vai fazer FNF vezes G0, NF mais 0, tararã, 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 até nesse cara aqui. Isso é uma operação bem definida, porque cada um desses... Isso aqui é uma soma finita, então vejam que isso aqui é uma soma finita, tá? Então, cada um desses termos, esse termo aqui, é uma soma finita de elementos de S. Uma soma no sentido, nesse sentido aqui, da operação de soma definida em S. Então, cada um desses caras pertence a S. Só que isso é uma soma finita de coisas que estão em S. Então, isso aqui também está em S. Agora, por causa disso aqui. Então, isso é um habitante legítimo do S. Tá? Mas aí você pode reclamar que eu estou definindo a multiplicação só para coisas diferentes de zero. Tá, mas caso contrário, se um deles for zero, a gente vai definir assim. E depois tudo vai concordar, tá? Prometo. Caso a gente vai definir assim. Se um deles for zero, a gente vai definir que o produto dá a função. Agora, isso tudo concorda e faz sentido? Se a gente observar, então, aqui a gente tá com uma expressão para o produto que não é, digamos assim, das mais honestas, né? Porque a ideia é que isso aqui fosse uma sequência, formalmente. Então a gente pode pensar como que esse negócio se comporta quando a gente, com uma sequência. O que acontece se a gente fizer F vezes G aplicado num certo índice N? Né? Bom, como a gente definiu isso como sendo essa soma desgraçada, o resultado disso vai ser o valor que cada uma dessas somas assume no Nzinho, tá? Agora vejam que no I igual a zero,
isso aqui vai ser o, esse nzinho aplicado nesse primeiro termo, ele só vai dar um valor diferente de zero, possivelmente, se o n for o próprio zero. Tá? Do contrário, ele vai dar... Aliás, eu vou fazer isso na mão. Vai ser salutar. Deixa eu ir para outra luz. Então, vamos supor que a gente quer saber qual é o zeroésimo termo de f vezes g. Certo? Então, é o f vezes g calculado em zero. Tá? Isso vai ser a soma de todas as aplicações dessas sequências particulares que apareceram no zeroésimo termo. Então, vejam que aqui, lembra que a gente tinha isso, né? Com essa barra embaixo. X aplicado, X e aplicado em N. Isso aqui é zero. Aliás, é zero do anel, né? É zero se I é diferente de N. E é A se I igual a N. Então aqui, quando é zero, nesse cara coincidiu. Então vai dar F0, G0. Agora, em todos os outros, nunca mais vai aparecer o índice zero. Tá? Nunca mais. Porque vai ser zero mais alguma coisa, etc, etc. Então aqui não aparece mais. Quando for no 1, o I já vai ser 1 mais zero. Então já não vai ter zero. Então aqui acabou. O zeroésimo termo é F0 vezes G0. Agora, quando a gente fizer o F vezes G, qual é o primeiro, o 1ésimo? Vão ser os coeficientes que aparecem quando o índice em questão, que aparece aqui, é 1. Tá? Então vai ser F0, né? Porque aqui deu. E quando a gente vai no I igual a 1, vai dar o F1G0. Se a gente fizesse isso aqui o primeiro que aparecer era F1 vezes G0, X0 mais 1. Tá? Que é esse aqui trocando esse primeiro zero por 1. Tá? Agora, em todos os outros, os índices, os expoentezinhos que aparecem aqui, vão estar maiores que 1. Então, vai dar zero em tudo. Então, só deu isso. Então, de modo geral, quando a gente fizer isso aqui aplicado no N, vai dar isso aqui. Opa, deixa. Acho que vai cair F, I, G menos I. Tá? Porque quando a gente soma. Porque lembrem-se que o termo da forma F, digamos, o expoente do X que acompanha esse cara é I mais N menos I, que dá N. Tá? Então, sempre que isso aqui, para todo I, isso aqui acontece. Mas aí a gente vai somar esses caras. Então, as únicas coisas que vão sobrar aqui são dessa forma. E nota que essa expressão, ela vai concordar mesmo nos casos onde uma das funções g é nula. Tá? Então, de modo geral, a definição última que a gente tem da multiplicação, então, a multiplicação
ela pega uma E e uma G, que vai mandar nessa coisa aqui, tá? E como essa coisa tem que ser uma sequência, o termo geral da sequência é esse, é Gn menos I igual a zero até N. Então essa é a expressão geral da, da definição geral da multiplicação em S. E aí tem que mostrar que é associativo, que é comutativo, que tem elemento neutro. Tá? Eu vou mostrar alguns. Outros tem nas notas de aula, tá? Que estão disponíveis. Então, antes de provar, só uma observação, um jeito frequentemente mais útil de escrever essa soma de todos os FIs vezes Gn menos I, conforme I vai de 0 até N, um jeito bem mais interessante para a gente escrever isso é assim. É a soma de todos os FI vezes GJ, tais que I mais J é igual a N. Tá? Deixa vocês refletirem um pouco sobre isso, mas vão ter só finitos índices que satisfazem isso e vão ser exatamente esses aqui. Então é só um jeito de reindexar a soma. Tá? Que aí fica bem mais fácil de mostrar, por exemplo, que, vejamos, a multiplicação é associada. Como a gente faz para mostrar isso? Bom, a gente pega três funções, né? Então, dadas f, g e h pertencentes a S, o que a gente gostaria de fazer é mostrar que quando a gente faz isso vezes isso, é a mesma coisa que você fazer isso. Opa! Vezes. Só que isso é uma igual entre sequências, entre funções. Então, para isso ser verdade, basta a gente mostrar que o enésimo termo dessa sequência é igual ao enésimo termo dessa sequência. A gente tem que fazer. E isso aqui vale. Opa, aqui, enésimo. Para todo. Basta a gente mostrar isso. Isso vale sim. Pô. E fica quase óbvio, não óbvio, mas quase, quando a gente usa essa expressão aqui. Quer ver só? Então, eu fiquei mudo de novo por algum motivo. Eu vou ter que comprar um microfone, tá? É inevitável. Tá insuportável mandar o áudio pelo Discord, tá? Porque ele cai sem avisar, essa desgraça. E aí quando eu percebo, não sei quanto tempo eu falei. Enfim, ah, talvez eu repita, mas eu não me recuso a editar esse vídeo. O enésimo termo disso aqui
é dado pelo somatório, conforme I mais J dão N, da primeira sequência, do iésimo termo da primeira sequência, vezes o jésimo termo da segunda sequência. Só que a primeira sequência aqui é dada também por um somatório. Esse cara, ele é o somatório conforme K mais L dão I, certo? Do késimo termo da primeira sequência vezes o lésimo termo da segunda. E quando a gente distribui isso, a gente pode reescrever essa soma toda como sendo a soma percorrendo esses três índices, K mais L mais J, conforme eles dão N. Tá? Disso aqui. Só que, se a gente faz esse mesmo argumento começando daqui, vejam que o parênteses mudou de lugar. A gente vai chegar no mesmo tipo de coisa. Tá? Então, a operação é de fato associativa, porque isso aqui é para tudo N. Legal? A comutatividade é o mesmo esquema. Tá? Mostrar que é distributiva, mesma coisa que distribui com a soma. Tá? Mostrar que um elemento neutro também é a mesma coisa. Tá? Eu vou até fazer o do elemento neutro, porque, veja, a gente quer mostrar que quando a gente faz... Primeiro, quem vai ser o elemento neutro, né, da multiplicação? O elemento neutro vai ser o que a gente gostaria que fosse, que é a função constante, que é isso aqui. Ó. Aliás, isso aqui para todos os efeitos vai ser isso. Será que eu estou sendo escutado ainda? Hoje tá massa. Que é como sequência, o negócio que dá o 1 na zeroésima coordenada e dá 0 nas demais. Elemento neutro da multiplicação. Como a gente verifica isso? Então, a gente pode chamar isso aqui só de um diabo. A gente tem que mostrar que quando a gente faz vezes qualquer outra sequência do S, isso aqui dá a sequência que a gente pegou. Mas para ver isso, basta a gente coordenada com coordenada. Só que isso aqui, como é o x0, lembra disso? Pelo modo como a gente está expressando um dos jeitos de a gente expressar, pelo modo como a gente está expressando o enésimo termo, isso é a soma de todas os vezes isso aqui. Só que esse 1 de A, ele só vai dar um valor diferente de zero para i igual a zero. Tá bem aqui, ó. Aqui é o zeroésimo termo. Em todos os outros ele vai se anular. E quando i é zero, j é n. Então isso aqui vai dar f de n. Então concordou com a f em todos os n's, tá? Talvez o mais legal, que é o mais bacana da função, é que quando a gente faz isso aqui, xi operar com xj, isso aqui é o x i mais j. Como a gente vê isso? De novo, coordenada, coordenada. Ok, estou com áudio. Isso aqui
o enésimo desse cara se expressa como sendo, talvez nem fosse, não é bom usar aí mais ou mais L, tá? De x, né? X vezes xj aplicado em L. Só que isso, essa expressão aqui, não é difícil se convencer de que isso aqui vai ser zero se aqui estou avaliando no n, né? Mas isso aqui vai ser zero se n for diferente de i mais j, e vai ser 1 do anel j. Eu vou deixar vocês refletirem um pouco a respeito disso aqui, mas então, de modo geral, o que a gente fez foi construir esse anel S, tá? Composto, e a gente viu que com essa operação e essa operação, e nessa operação a gente viu que esse cara é o elemento neutro da multiplicação, então a gente pode xingar ele de 1, talvez um de S. Que mais? A gente viu que se a gente tem x, i e multiplica por j, a gente x, i mais j. Tá? E a gente também viu que se tem um f, se tem um elemento aqui que não é o elemento, que é diferente do. Então a gente consegue expressar esse f como sendo de forma única uma coisa assim. Fi x. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou observar, a gente vai observar o seguinte fenômeno. Se a gente pega, a gente pode montar uma função agora φ que sai de e vai em S, que pega um azinho e manda em A com esse traço embaixo, V o x elevado a zero. Como o x elevado a zero é o 1 de S, é relativamente razoável a gente começar a denotar isso só como sendo esse A barra. É o que antes a gente estava chamando isso de A barra x0. É essa sequência aqui, ó, que dá aqui. Não é difícil se convencer de que isso aqui é um morfismo de anéis. Então, é morfismo de anéis. O 1 vai no 1,
tá? Por exemplo. E mais do que isso, ele é um morfismo injetor de anéis. Tá? Para quem preferir chamar, é um monomorfismo. Eu acho que nesse caso se aplica. É um monomorfismo de anéis. Então, é injetor. Então a gente pode fingir, como ele é injetor, significa que o anel A ele é isomorfo à sua imagem aqui dentro. Então, para todos os efeitos, a gente pode fingir que o A está contido em E. Ou melhor, está contido propriamente em E. E em vez de escrever a barra, a gente vai identificar A com a barra. E aí, o que era um polinômio escrito daquela forma que a gente estava escrevendo assim, ó. A gente estava escrevendo a 0, x0, mais a n, xn. A gente passa agora a escrever assim, tá? Ah, como x... Obrigado, Moto. Como x0 é o elemento neutro, a gente pode simplesmente ignorar ele, escrever, tá? Aí, bom, como a vida é curta, em vez de escrever essa soma, a gente vai escrever a linha. E finalmente, agora que a gente já percebeu que esses xi que a gente tinha definido de modo aparentemente artificial, a gente consegue obter eles como sendo, em outras palavras, quando a gente pega o x elevado, o x a n, ele corresponde a você pegar o x a 1 e elevar a n no sentido da multiplicação do anel, faz sentido a gente ignorar esse e chamar e chamar assim, tipo, esse elemento agora, esse cara, que oficialmente era então, oficialmente, ele era o x1, que era, lembrando aqui, deixa eu apagar isso aqui já não está mais, isso aqui já está mais atrapalhando. Tá. Esse x1, onde esse x1 era o cara que dava 0 aqui, 1 e 0 no resto. Isso aqui é um tá? A gente passa a ter o direito de expressar um polinômio como sendo aquilo que a gente gostaria. Em particular, só para deixar tudo nesse vídeo, aquele lema que a gente tinha visto há muito tempo atrás, cadê? E esse lema aqui, a gente viu que, dado um elemento do S, existem únicos, um elemento, um cara diferente de zero. Existem únicos coeficientes que a gente expressa dessa forma. O que a gente conclui, depois de todas essas coisas que a gente está fazendo aqui, é que se F e G pertencem a S, e agora a gente nem vai mais chamar de S, a gente vai
assim. Esse aqui é esse AX é o antigo S. Se a gente pega esses dois caras, ver esses o zero do anel, porque lembre-se que a gente está identificando, a gente está vendo o A dentro do S por meio dessa identificação. Tá? E como o zero aqui vai na função nula, o zero, o que está acontecendo? O zero vai na função nula, por meio dessa identificação, a gente escreve o zero como sendo esse zero, já que é o mesmo. O A a gente está vendo como subanel do S. Então, se eu estou com dois caras aqui dentro que são diferentes do zero, então eles são iguais. 6 somente C, a F do N, o enésimo termo deles são iguais para todo N pertencente aos. Em particular, como esse F a gente escreve como sendo um negócio assim, ó, aqui, então a consequência é que nesse A de X, o que a gente conclui é que AJ, XJ, J indo de 0 até N, onde nem todos são nulos. Isso aqui é igual a J, XJ de J igual a 0 até N. Dois polinômios, duas expressões polinomiais, se preferir, são iguais, 6 somente C, a J é tá? Ah, por que essa distinção por que essa separação do polinômio nulo? É porque o polinômio nulo tem essa propriedade que a gente pode escrever ele assim, tá? Mas ele também é igual a zero vezes. Ele também é igual a zero vezes 0x mais x a 7. E, de modo geral, a gente pode escrever ele como uma combinação nula de qualquer quantidade finita de potências do x. Tá? Então, embora os coeficientes sejam únicos, o que não é único é a quantidade deles. A gente pode expressar de qualquer forma que a gente quiser. Tá? Então, em geral, quando a gente vai definir grau e outras coisas, a gente exclui o zero. Tá? Então, é isso. Só para finalizar esse primeiro grande vídeo sobre polinômios, que a gente tem a definição do grau. Então dado um f pertence a de x, se esse f de zero, então aquele lema, nessa nova linguagem, mesmo lema que deu a unicidade, diz que existe um n, existem único, o n natural e a zero. A n em A, tais que o f era aquela soma, mas que agora a gente escreve assim, a zero mais A1x mais a nx. Ah, nessa
existem únicos. Tá? Esse cara aqui é o grau do polinômio. Tá? A gente só vai definir grau para polinômios diferentes de zero. Qual o grau do polinômio nulo? Depende do contexto. Para alguns contextos faz sentido ser zero. Se não me engano, tem contexto onde faz sentido ser menos um. Tem contexto onde faz sentido ser menos infinito. Tá? Mas aqui a gente não define grau de polinômio nulo. Tá? E isso aqui, esse AN é o coeficiente líder. Tá bom? Então, por hoje, depois desse vídeo infinito sobre a construção dos polinômios, é uma construção dolorosa, tá? Mas eu acho que é importante passar por ela uma vez. Eu não quis fazer ela muito rápida para não, enfim, estar com vocês nesse momento. O que importa, a parte principal que importa dos polinômios é você aceitar que é um anel, tá? Então, esse A de x é o anel dos polinômios, com coeficientes em A. Tá? Os elementos desse S que a gente construiu é o que a gente chama de polinômios. Tá? É isso que importa que você saiba. Que esses caras se expressam como combinações alineares finitas de termos dessa forma, tá? Que são compatíveis com multiplicação. Então, se você faz x vezes x dá x quadrado, tá? Essa coisa é comutativa. Dois sujeitos desses são iguais, se somente seus coeficientes são iguais, tá? O que são as coisas que precisam ficar na cabeça. A terminologia é relativamente relevante, irrelevante, mas cada carinha desse aqui é um monômio, isso aqui é o grau do monômio, e a gente viu o que é o grau do polinômio, de modo geral, tá? Então, essa construção é só para a gente ver que esse unicórnio existe. Tá legal? É bom ver ela uma vez na vida. Construções assim, em geral, são chatas, são traumáticas. Construção dos números reais é uma coisa horrível. Tá? Mas, assim como acontece com os números reais, muitas vezes a gente tem alguma propriedade, em certo sentido, universal, que caracteriza o elemento em questão, o objeto em questão, e a gente tem o direito de trabalhar com ele só usando essas propriedades, uma vez que a gente já sabe que ele existe. Tá? Então, esse vai ser o tema do próximo vídeo. A gente vai ver a propriedade universal do anel de polinômios. Tá? Aí a gente vai ver essa propriedade universal de polinômios vai ser o que vai dar para a gente a interpretação, pegar um polinômio e interpretar como função, tá? Porque aqui o polinômio é só uma expressão, tá? Esse x aqui, a gente não está atribuindo valor, mas tem um jeito algébrico formal de você atribuir um valor a ele. Tá? E isso é a propriedade universal do anel de polinômios. Tá? Vamos ver o algoritmo da divisão, espero. E aí acabou a primeira parte da matéria. E aí provavelmente eu vou num ritmo um pouco mais devagar, porque eu vou ter que digitar as notas de aula e fazer os vídeos. Digitar as notas de aula e fazer os vídeos. Isso que a gente está vendo aqui, as notas de aula disso eu já tinha digitado em janeiro. Tá? Então, enfim. É isso, já está grande demais. E agora, finalmente eu acabei esse vídeo. E eu vou upá-lo agora. Até mais, pessoal.